Oi, gente, sejam bem-vindos ao podcast mais eletrizante da FTC. Hoje estamos no nosso terceiro podcast, mas antes de iniciá-lo, a gente queria fazer um agradecimento muito especial. Esse final de semana, como vocês sabem, fomos para a seletiva de São Paulo. E nós gostaríamos muito de agradecer a todo mundo que acreditou na gente, estava lá para apoiar a gente e quem estava de casa apoiando a gente. E os nossos patrocinadores, um grande obrigada. E hoje, nesse episódio, a gente está aqui com a Giovana, que vai contar um pouquinho da longa trajetória dela até aqui. Olá, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite de estar aqui no AltaCast conversando com vocês e ali compartilhando um pouco da minha jornada. Então, gente, queria começar perguntando como foi a sua trajetória, o que você fez até chegar até aqui. Perfeito, Bia, vamos lá. Começando agora já do fim para contextualizar um pouco o assunto. Agora, eu sou uma comunicadora, então eu trabalho na área de comunicação, faço estratégias de comunicação, tenho a minha própria empresa, então trabalho nessa área, mas nem sempre foi assim. Então, eu comecei a sair do ensino médio louca para fazer direito. Falei, vou trabalhar no fórum. Entrei para trabalhar no fórum e falei, gente, isso é o terror da minha vida, meu Deus do céu. Vi que não era nada a minha praia, fui fazer administração. Fiz a faculdade de administração, trabalhei no financeiro, trabalhei no RH, gostava, mas não era muito a minha praia. Eu gostava ali de estar com pessoas, mas não tanto do financeiro. Fui então fazer relações públicas, adorava relações públicas, gosto muito de toda a matéria, de tudo que eu aprendo. Tem toda essa questão de relacionamento e comunicação que já está muito dentro de mim, mas era EAD. E eu nunca gostei muito dessa questão de ter o online, apesar de saber que nós estamos imersos no digital, eu gosto muito do olho a olho, da conexão humana. Então, tranquei a faculdade, enquanto isso eu fui trabalhando, e nesse meio tempo de trabalho, tive a oportunidade de trabalhar com tecnologia. Então, entrei na área de tecnologia. Trabalhei por 2 anos com tecnologia, Microsoft, cibersegurança, AutoCAD, toda a questão relacionada à tecnologia no geral, e fui fazer minha faculdade. Percebi que eu gostava de TI, mas que eu não queria aquilo como uma profissão, que eu queria trabalhar com outra coisa, que eu gostava de estudar, mas aquele não era a minha paixão verdadeira. Entrei em publicidade, fiz publicidade, tranquei publicidade por uma questão única e exclusiva. Publicidade tinha muito de uma questão mais audiovisual e eu queria algo mais estratégico. Então fui para marketing. E marketing foi onde eu me formei. Então hoje eu sou formada em marketing e ano que vem eu começo minha pós em neurocomunicação. Então, basicamente, no geral, mesmo tendo diversas áreas, o mais importante foi que dentro de todos os contextos eu fui encontrando aquilo que eu mais gostava de fazer, onde eu estava ali, o que era disperso da minha área, o que eu não gostava de fazer também para entender o que era meu e o que me pertencia. Então, no geral, mesmo tendo muito contexto e mesmo tendo muita trajetória, eu não me arrependo de nenhuma das faculdades, nenhum dos cursos e nenhum dos trabalhos em que eu tive durante essa jornada. E também não foi algo rápido, né? Para eu falar para vocês, é rápido de contar, mas toda essa jornada foram cerca de 7 anos. Então, foi de passinho em passinho até encontrar o que realmente me pertencia. É importante falar disso, né? Porque a gente tá no segundo ano, a gente vai pro terceiro ano que vem, então a gente tá naquela pressão de o que a gente vai fazer na faculdade. E decidir Muita. uma coisa pro resto da nossa vida, né? Tipo assim, Muita. a gente tem 18 anos e decidiu o que a gente quer pros nossos próximos 50. Perfeito, perfeito. Nessa questão, meninas, eu costumo dizer que 2 coisas são muito importantes. Vocês entenderem quem são vocês. Saberem quem são vocês, aquilo que vocês gostam, o que vocês odeiam e não querem saber. E durante esse discernimento vocacional ali de profissão, é muito importante também vocês entenderem que não necessariamente o que vocês escolherem agora precisam ser o que vocês vão fazer durante os 50 anos. Vocês podem errar e tentar de novo até que acertem. Assim como é a minha jornada, né? Como vocês também teve muito erro e também teve muito acerto. Então, durante essa jornada vocacional, o que é importante? Primeiro, na hora que eu vou escolher um curso, eu escolho o curso não somente por aquilo que eu gosto de estudar. Como eu falei para vocês, eu sou apaixonada por estudar tecnologia, mas eu não gosto do meu trabalho em tecnologia. Então, qual é a profissão que aquele curso vai me trazer? Marketing. Eu olho marketing e falo, ai, não sei se eu gostaria muito de estudar marketing, não. Eu olho a profissão que marketing me traz. Estratégia, empreendedorismo. Eu amo marketing, porque eu amo a profissão que o marketing me possibilita ter. Então, é ter esse discernimento de que não necessariamente o que você estuda
é aquilo que você vai trabalhar. Entender qual é a profissão que você vai exercer com aquele curso. Eu acho que essa é uma questão bem importante durante essa jornada vocacional. Na robótica, a gente tem bastante contato com isso, porque a gente tem uma equipe de robótica, né? E a gente tem contato com diversas áreas. Por exemplo, a Maria trabalha no financeiro, eu cuido do marketing. Que legal! Então, Uma assim, a gente trabalha delícia. com tudo. Uma delícia trabalhar no financeiro. Ai, eu adoro! E tipo, a gente acaba tendo um contato com essas áreas, mas é óbvio que no mercado de trabalho é muito diferente. Mas ainda assim, eu acho que nessa juventude, principalmente na idade de vocês, o mais importante é vivenciar muitas áreas, mesmo que não seja de fato em um mercado de trabalho. Essa experiência já vai promover para vocês. Peraí, será que eu gosto, não gosto de trabalhar com aquilo? Será que aquilo está condizente com o que eu procuro para minha vida ou não está condizente? E entender também que você não necessariamente precisa gostar de uma única coisa. Como eu falei para vocês, eu trabalho hoje com comunicação. E dentro da comunicação, eu uso muito da tecnologia, eu uso muito da inteligência artificial, eu uso muito da tecnologia como canal para a dimensão da comunicação. Então, mesmo gostando de uma coisa, a gente também utiliza muito das outras coisas. Então, vocês tendo essa experiência, eu lembro que na escola, a gente também tinha uma gincana. E essa gincana tinha muito de empreendedorismo, a gente tinha que fazer da equipe da gincana como uma empresa. Então, a gente separava também todas as áreas e vivenciamos todo esse episódio de empreendedorismo, um pouco do mercado de trabalho. E foi ali que eu já comecei a perceber do que eu realmente gostava. Eu entendi que eu tinha ali uma questão voltada a relacionamentos, por isso que eu fui tentar o direito, por pessoas. Entendi que era pessoas, mas não pessoas daquele modo, mas que eu gostava de pessoas no sentido me comunicar e me relacionar com outras pessoas. Então, vá seguindo as linhas nessas experiências que vocês vão tendo. O contato também com profissionais formados em outras áreas, vocês estão conversando comigo, eu vi que vocês conversaram, acho que com a Eduarda, semana passada, totalmente da minha área. Mas vocês têm uma experiência com ela e ela tem uma experiência que eu nunca vou conseguir compartilhar com vocês. Então, também conversar com outras pessoas formadas nas áreas que vocês gostariam de trabalhar é outro ponto bem bacana. Sim, até a questão, a quanto é importante na escola, né? Porque às vezes na escola é só matéria, e eles não dão essa... Deixa um pouco da vivência. Eles tiram essas oportunidades de a gente se conhecer melhor. Porque é um negócio tão, tipo, focado em vestibular, essas coisas, que você não consegue se descobrir, saber o que você gosta, só pela escola. Eu acho que, por exemplo, nas escolas deveriam existir mais... vamos visitar essa faculdade, vamos Perfeito, visitar essa. É mais uma vivência voltada também à sabedoria do que necessariamente não só o conhecimento. Sim. Óbvio que o conhecimento, ele é o aval para que você consiga exercer a sua sabedoria. Mas a sabedoria, ela vem da experiência humana, do fator humano por trás do técnico. Então, eu consigo exercer a minha parte técnica, a minha habilitação técnica, porque eu consigo ter vivências humanas o suficiente para me conectar com outras pessoas. E outro ponto bem interessante, até eu obviamente estava estudando um pouco das tendências para 2025, na minha área, na tecnologia, que a gente já sabe que é o futuro, e está muito em alta essa questão de construir comunidades. Construir comunidades, network, o que? Aí você traduz o que é tudo isso. É a vivência humana, é você realmente ir lá e viver com outros seres humanos. Então, mesmo em uma onda tão fria de conexões, a gente percebe mais uma vez que o viver essas experiências é tão importante quanto somente viver a parte técnica nisso tudo. Então, acho que vocês estão completamente certas quanto a essa questão de expandir um pouco, não somente aquilo que a escola nos fornece em conhecimento, mas levar tudo isso para outras áreas da vida também. É bem importante essa questão e tenho certeza de que essa é a linha correta, é a linha do futuro e é a linha que a gente também deve ter para expandir os nossos horizontes. Ai, nossa, esqueci o que eu ia falar. Calma. Eu ia perguntar se, tipo, você teve alguma inspiração feminina durante todo esse processo, que tipo, estava lá do seu lado, ou te ajudando. Perfeito. Vamos lá. Nessa questão de inspiração feminina, antes eu queria até pontuar uma coisa para vocês. Durante esse processo, eu fiz parte de uma ONG. Durante o processo em que eu estava trabalhando com tecnologia, inclusive, tô fazendo aqui, olha, deixa eu tirar aqui pra dar pra ver, o merchandising da camiseta deles, que é bem bacana. Essa ONG, ela se chama Womakers Code, procurem no Instagram, se eu não me engano é Womakers Gram, eu acho que é desse modo.
E é uma ONG da Microsoft, fundada por uma profissional da Microsoft, se eu não me engano. Mas não tem ali, acho que um aval muito interno da Microsoft no momento, mas ela é para mulheres na área da tecnologia. Então, eles fazem capacitação de mulheres para trabalharem na área da tecnologia, de meninas que querem trabalhar com isso, não necessariamente são profissionais, mas querem conhecer um pouco mais disso. E ali já é uma questão muito interessante para que você tenha essa vivência com outras mulheres que te inspirem a seguir nessa área, como também aumentar a sua gama de conhecimento técnico para que você consiga habilitar e trabalhar nessa área. Então, esse foi um ponto bem importante nessa questão de inspiração. Me ajudaram muito a conseguir me certificar em diversas plataformas de tecnologia, Microsoft, Fortinet, ArcServer, tudo com a Makers Code. E também não tem como eu deixar de lado a minha família, minha mãe, principalmente como inspiração feminina. A minha mãe, ela é uma pessoa fantástica. Você escuta falar, você fica do lado da minha mãe e você sai de lá assim, brilhante como um sol. Brilhante como um sol, porque a minha mãe, ela traz essa inspiração, essa leveza de ser. E uma coisa muito interessante que a minha mãe sempre falou, quando eu conversava com a minha mãe, esse trabalho não é pra mim, eu odeio esse lugar e não tá dando certo, e ninguém lá trabalha comigo, ninguém dá certo comigo, a minha mãe virava pra mim e falava uma única coisa: o problema tá em você, Gi, tá te faltando amor, tá te faltando amar um pouco mais aquilo que você faz. E aí nossa, pra mim era fim da picada falar que o problema estava em mim, faltando amor. Pronto, era o que me faltava. Até que eu comecei a entender que realmente o amor, não de fato o amor emocional, mas o amor um pouco racional. A ação que o amor traz por trás de tudo aquilo que ele é feito. A ação que eu tenho com o amor em me preparar para vir aqui conversar com vocês, em estar fazendo um trabalho, fazer bem feito, porque eu sei que aquilo vai ser bom, vai ajudar outras pessoas, então o amor como razão daquilo realmente ser feito. E não só nessa questão, como também na questão profissional. Os meus pais são empreendedores, então na jornada empreendedora foram também uma inspiração muito grande. Minha mãe como mulher, principalmente, apesar de também amar o meu pai e os dois estarem juntos nessa jornada, mas é um espelho, né? É uma semelhança daquilo que eu já sou dentro de mim. Então, toda essa fortaleza de que saber que mesmo você sendo mulher, há muita fortaleza dentro de você, e essa fortaleza se faz também presente junto com a sabedoria, da gente saber quando usar certa coisa, quando não usar certa coisa, quando ser forte, quando não ser forte, porque nem tudo também merece a nossa força, nem tudo merece a nossa energia, tem coisa que não vale a pena tentar tanto, que é melhor deixar quieto. Então, essa questão de inspiração feminina é muito forte dentro da minha mãe, também com a ONG, que eu falei pra vocês, que ajuda muito, me ajudaram muito todo esse processo, principalmente no conhecimento técnico, mas também nas experiências humanas e nessas vivências corporativas e colaborativas. Eu ia te perguntar sobre. Você vai fazer pós agora, né? Vou fazer pós. Tem coisa a ver com neurologia, essas coisas, não é? Eu sou apaixonada. Daí eu queria saber um pouco mais, porque tem a ver com medicina também, que daí já entra no STEAM, que, pô, as mulheres não são tão influenciadas a entrar nessa área de neurologia, Sim. essas coisas, a gente vê mais homens. Uhum. Perfeito, perfeito, Maria. Eu adoro essa área de neurologia, adoro toda essa questão de cérebro, de estudar toda essa questão por trás do racional do ser humano. Vocês estão vendo que eu já gosto muito do emocional do ser humano. E o racional é outra coisa que eu também adoro, porque a gente entendendo como o nosso cérebro funciona, a gente consegue fazer exatamente o que a gente precisa que ele faça, de certo modo, domine a si mesmo e dominará o mundo, dominará a liberdade dentro de si, né? Então é bem importante, é bem interessante essa questão de neurologia. Óbvio que não é uma neurologia, muito neurologia, mas é também voltada essa questão de funcionamento do cérebro por trás da comunicação. Por quê? Comunicação é uma área muito humana. É uma área quase 100% relacionada àquilo que é humanizado. E neurologia é uma área que não deixa também de ser humana, porque eu lido e eu estou estudando o cérebro humano, mas ela coloca um pouco mais de razão naquilo que seria tecnicamente só humano e sentimental. Então, a junção dessas duas coisas faz com que a gente entenda exatamente a razão por trás de cada emoção, a razão por trás da comunicação feita como ela é feita. A comunicação não é eu estar aqui falando para vocês, é vocês entenderem aquilo que eu quero que vocês entendam por trás da minha fala.
E estudar isso é saber como que eu vou fazer isso através da neurologia. Então, é saber interligar tudo isso dentro dessa questão. E esse incentivo das mulheres, tanto na área de medicina quanto na área de neurologia, a área inclusive também da tecnologia, que tem muito pouco mulheres, se vocês verem, eu acho que é uma questão muito interessante da gente trabalhar em meninas. Sim. Em meninas e principalmente na educação. Tem um livro muito bacana, eu recomendo muito que vocês leiam, que é O Momento de Voar, A Hora de Voar, alguma coisa nesse gênero, não me lembro o título exato, mas é da Melinda Gates, a esposa do Bill Gates. E ela fala sobre como é importante a gente incentivar a educação em meninas. Incentivar a educação em meninas, não somente meninas, assim, adolescentes, mas em meninas realmente, 7, 6 anos, e a educação desde essa infância, para que elas consigam ir quebrando essa crença cultural e geracional de que mulheres não devem estar em cargos específicos no mundo. Então, é bem interessante essa questão. E, de fato, a educação, ela resiste. A educação é a resistência. E a resistência, eu não estou falando aqui num ato de, uau, rebeldinha, mas a resistência num ato de resistir àquilo que me é imposto. A resistência num ato de que eu consigo fazer aquilo se eu estiver disposta a fazer. Então, é bem interessante esse ponto, porque realmente há muitas áreas que as mulheres são desinfluenciadas, né? Sim, Desmotivadas. Foi por esse motivo que a gente criou o AutoCast, né? Porque a gente tava conversando com nossos mentores da Rockwell e eles nos falaram que é muito complicado pra você incentivar uma mulher a entrar nessa área perto, Muito. tipo, de começar a faculdade. Tem que ser logo desde cedo, assim. Desde cedo. Porque senão é Desde muito cedo. complicado. Eu tô me lembrando agora, eu tenho uma prima, ela tem agora por volta dos seus 8 anos. O sonho dessa menina é ser astronauta. Mas aí vocês falam, mas o sonho de qualquer criança é ser astronauta. Não, gente, vocês não estão entendendo como o sonho dela é ser astronauta. O tema da festa de aniversário dela é a NASA. Ela tem todo o sistema solar decorado. Ela sabe a rotatividade de todos os planetas. Ela é apaixonada por ciência. Por quê? Porque ela tem muito incentivo dentro de casa para estudar aquilo, para achar que é possível ela realizar aquilo, para fazer aquilo e, consequentemente, eu falo que essa menina vai conseguir ser astronauta. Porque ela tem todos os fatores necessários para conseguir ter uma coisa. A dedicação de fazer aquilo, toda a rede de apoio que incentiva ela em fazer aquilo, ela está indo atrás do conhecimento técnico que precisa para conseguir complementar a sabedoria dela em ter esse discernimento, né? Então, é muito difícil que ela não consiga, de fato, ao menos ingressar na área da ciência em algo muito parecido com isso. Porque ela tem esse incentivo desde pequena. Então, é de fato o incentivo até mesmo nas escolas, com, de repente, até aulas mais voltadas a isso, desafios, Olimpíadas, voltadas a essa área e só para mulheres. Não fazendo de novo uma exclusão, mas é importante a gente ter um incentivo, já que tem tanto desincentivo e desinteresse, desmotivação nessa área. Então, é bem bacana. E essas são iniciativas que eu acho bem interessante. Na nossa escola a gente tem aula de astronomia, mas seria uma letiva, né? Pro ensino médio. Seria aula a mais do que no nosso grade curricular. Mas ainda assim eu acho muito interessante, porque não são muitas escolas que têm essa democratização de conhecimento, por assim dizer, né? Que tem essa facilidade de conhecimento em áreas que não necessariamente se vão ser vistas no ensino médio. Então, aproveitar essas oportunidades é perfeito. Mesmo que vocês no futuro não venham trabalhar com isso. Nós também temos aula de neurociência. Adoro. Como eletiva também. Que legal. Mas Que você legal. Você vai perguntar alguma coisa? Não, pode falar. Você acha que, por exemplo, a escola, ao mesmo tempo que ela pode incentivar, ela também pode quebrar um pouco com essas expectativas que as meninas criam? Do tipo, entra na escola e aí vai muito mais para um lado de humanas do que de ciências, não incentiva tanto para ciências. Você acha que pode ter esse lado também na escola? Eu acho que pode ter esse lado na escola, sim. Não necessariamente, talvez pela questão da diretoria, vamos colocar assim, da escola, pela estrutura da escola, mas muitas vezes pela rede de convívio. A gente é muito influenciado por outras pessoas. Sim. E outras pessoas não necessariamente vão te apoiar a fazer aquilo que você tem na sua mente, que vai ser certo. E também, eu não sei o que tá na mente da Maria. Posso falar pra ela, Maria, neurociência é horrível. E ela tá aqui, eu quero ser neuromédica.
e pronto. Eu desmotivei ela a fazer uma coisa que ela estava apaixonada, Sim. por influência de convívio. Então, eu acho que a escola, nesse sentido, pode sim ter ali um fator de desmotivação em certas áreas. Como também, eu acho muito importante, foi até uma questão que eu falei para vocês, a questão do autoconhecimento. Se conhecerem, saber quem vocês são, para sabendo quem vocês são, não caírem na influência de outras pessoas. Não como um fator negativo, até porque muitas vezes a influência ela se faz no subconsciente. Eu não sei que eu estou sendo influenciada, mas eu estou sendo influenciada. E se conhecer, blinda. Em blindagem, eu não gosto muito dessa palavra, blindagem, mas te protege ali de não cair caiu na rede é peixe. Então, te protege dessa influência negativa que outras pessoas devem ter na sua profissão, na sua vocação, no seu chamado, no seu propósito. Então, é bem importante se conhecer para saber aquilo que vocês gostam e o que vocês não gostam. Tem alguma atividade assim que você acha bom pra se fazer, pra se conhecer? Ou é mais na vivência mesmo? Olha, eu acredito que seja mais a vivência, mas tem uma atividade que eu acho que é ótimo, terapia, né? A terapia é a ferramenta essencial para o autoconhecimento e para a saúde mental. Sim. A terapia, não só você fazer a terapia porque está louco, não, isso é uma crença que a gente tem, porque terapia a gente faz para precaver que isso aconteça, e não necessariamente porque aquilo está acontecendo. Então, fazer a terapia, e tem uma ferramenta que eu gosto muito, que é o Ikigai. É uma ferramenta para você encontrar o seu propósito. Óbvio que não vai ser uma fórmula mágica, não vai dar o seu propósito de vida e propósito profissional ali numa cartada. Fiz a ferramenta em 1 hora e já tô com o meu propósito de vida. Não é assim, mas ela te faz ter bastante dimensão do que há dentro de você. E tem outra ferramenta que eu descobri na terapia. Inclusive, eu faço terapia há 7 anos. Mais ou menos ali, o momento que eu tava no ensino médio foi quando eu comecei para fazer o meu discernimento vocacional. Então, eu fiz o discernimento vocacional e me preocupava muito em escolher a faculdade certa. Então, eu fiz o discernimento e fazendo o meu discernimento, eu continuei a terapia e fiz aí por muitos anos, faço inclusive até hoje. Eu gosto muito de fazer escrita terapêutica. E nessa escrita terapêutica, eu gosto muito de utilizar algumas técnicas de PNL. Não sei se vocês já viram, mas é de programação neurolinguística ali para você entender um pouco do seu corpo. Aí como que eu faço? Vejam bem, é uma ferramenta bem interessante. Eu escrevo o que eu tô pensando na minha cabeça. Eu vou dar um exemplo para que fique mais fácil de vocês entenderem. Eu acho que a Giovana odiou o amarelo dessa camiseta. Aí vocês escrevem isso. Tô falando que vocês estão escrevendo como vocês. E aí depois, eu analiso um pouco desse meu pensamento. Por que eu acho que a Giovana odiou o amarelo dessa camiseta? Quem tem que gostar não sou eu? A Giovana não tem que gostar do amarelo dessa camiseta. Então eu analiso aquilo que eu tô sentindo de forma racional. É como se eu estou escrevendo a verdade nua e crua, como eu tô pensando ansiosamente ou agitadamente, pensando triste, pensando feliz, eu escrevo o que eu tô pensando. E depois eu coloco uma razão para aquilo que eu tô pensando. Deixo de lado a emoção e analiso com a razão. Por que eu tô pensando desse jeito? Não faz sentido. Faz total sentido. Realmente esse caminho não é certo, não é o caminho ideal. Então eu analiso um pouco daquilo que tá passando dentro da minha cabeça para que eu entenda se eu estou caindo na influência ou se eu realmente não quero seguir na área da tecnologia. Será que eu estou sendo influenciada por outras pessoas que me falam que tecnologia é o puro nervosismo, é o puro caos? Ou será que realmente tecnologia não é muito a minha praia? Então, fazer essa análise dentro de si mesmo para que você consiga entender isso. E, óbvio, converse com a sua terapeuta se você tem uma psicóloga, né? Sim. Durante todo o processo, né, você foi pegando uma parte de cada faculdade que você fez, né? Perfeito. E eu acho que isso foi super importante pra gerar quem você é agora, né? E pra descobrir o que você é. É exatamente, é o que eu falo. Tudo que a gente aprende vai te levar a alguma coisa. Por isso que eu falei, vocês têm a... Como é que fala essa aula que vocês podem escolher? A letiva? A letiva. A letiva. Vocês têm essas 2 aulas de letiva, façam mesmo que vocês não vão trabalhar com essa profissão especificamente, porque todo conhecimento é válido e vai criando aquilo que vocês são, desde conhecimento técnico até sabedoria em conhecimento de experiência. Então tudo foi me unindo a ser quem eu sou hoje. E é bem interessante todas essas áreas, porque eu consigo ver realmente em qual ponto eu aprendi cada coisa. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo também na área comercial. Em tecnologia,
Eu trabalhei na área comercial. E na área comercial, a gente aprende a falar de fato, falar no telefone, falar com outras pessoas, falar com quem não quer escutar você, falar ali desprevenido, falar em 1 minuto, falar... Então a gente aprende a falar de todos os modos possíveis. E dentro do comercial foi onde eu aprendi a prospectar clientes, que hoje eu prospectei para a minha empresa de comunicação, que eu aprendi em marketing, mas que também me levou a um conhecimento na gincana que eu tive no ensino médio. E eu trabalho com inteligência artificial, que foi um fator que eu aprendi quando eu trabalhava com tecnologia. Então, são todas as áreas, por mais distintas que sejam, me levam a quem eu sou hoje, se E juntam. elas também se juntam na vida. Se juntam na vida, se juntam na vida. Hoje, tudo, absolutamente tudo que eu aprendi, eu utilizo todos os dias, tá? Quase toda semana, pelo menos, para não falar todos os dias. E todas as áreas, por mais disléxias que se pareçam, vão dar certo juntas. Sim. Vão dar certo juntas porque eu não vou precisar pegar tudo de todas as áreas. Então é por isso que dá certo. Sim. A gente gostaria muito de agradecer a sua participação. Foi, assim, um papo muito bom. Tanto pra quem tá assistindo, tanto pra gente mesmo que tá ainda em dúvida do que Eu fazer no adorei. futuro. É isso, eu acho que, de verdade, foi muito bom te conhecer, porque eu não tinha falado com você ainda, só a Bia tinha falado com você. Foi muito bom te conhecer. Que bom, Maria. E dá abre um pouco o olho, né? De tipo, Perfeito. não é agora que eu preciso possibilidades. ter certeza do que eu Tem quero. o futuro todo ainda. E Perfeito. tudo que a gente for fazer vai chegar no final. do propósito, Exato, né? Então, É o que eu costumo falar pro meu irmão, ele tem mais ou menos a idade pra vocês. O único erro que você não pode cometer é o erro de trair a si mesmo. Seja fiel às suas escolhas, seja fiel a quem você é, seja fiel àquilo que você gosta. E eu garanto que no fim, por mais que demore, vai dar certo. sim. Então, muito obrigada pelo convite, meninas. Eu adorei estar aqui hoje conversando um pouco com vocês sobre a minha jornada, sobre um pouco de tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu sou. Espero também novas oportunidades, novos convites pra gente conversar. Com Com certeza. certeza. Obrigada. Muito obrigada. Gente. É pra falar. Peraí, é pra falar tchau, muito obrigada. Ah, tá, já agradeceu pra falar tchau, então? E agradecer os patrocinadores. Tá bom. Vocês não criaram